com uma felicidade tão grande a gente resgatar esse legado que a gente tem em São Luís, desde os nossos tupinambás aqui há 12, 14 mil anos atrás, passando pelo Colégio Camille Flammarion, né, de 1919, e também com a criação da Sociedade de Astronomia do Maranhão, SAMA, em 1976, 77, né? E a gente vem aqui hoje, né, em nome da Sociedade de Astronomia do Maranhão, convidar a comunidade maranhense para conhecer um espaço da astronomia, lá na UFMA. Existe na UFMA. Isso, nós temos o professor Oliveira, da Física, né, que já foi nosso vice-reitor. Ele conseguiu, né, um financiamento do CNPq e adquiriu alguns anos atrás um planetário para a nossa cidade. Geralmente os planetários são ligados com instituições municipais, estaduais, públicas, mais, digamos, do executivo, né? Mas pela primeira vez, em raros momentos, na, na instalação desses grandes planetários, em São Luís nós vamos ter um planetário na UFMA. Então vai ser dentro da Universidade Federal do Maranhão. Já está sendo montado um planetário e um observatório astronômico. Então é o nosso ponto de astronomia daqui para frente. E a gente vai concentrar todas essas observações, esses fenômenos astronômicos com eventos lá no planetário e observatório da UFMA. Então você está fazendo aí uma volta 1919, 19. depois olha o espaço que fica aí, 70, vai para 70 e 7, agora, quer dizer, nós estamos em 2022 Isso. e teremos o nosso planetário na UFMA. Poxa, que bom, muito bom. Então, fenômenos como esse, você está falando que é uma semana o mês de fenômenos esse mês. E essa coisa desse alinhamento, ainda estou voltando à história do ouro. Que alinhamento foi esse de planetas? Eu lembro de um alinhamento na década de 90 que a gente observava a olho nu. E é bem interessante, porque a primeira relação que os humanos fizeram com esses astros errantes que deslizam, que viajam, que andam pela frente das estrelas ou entre as estrelas, passando de região de uma constelação para outra, eles eram relacionados a deuses. Então por isso que tem esses nomes que vêm do grego, do romano, não é? E os índios também relacionavam com deuses, todos os povos do mundo. E parece uma fila de deuses, parece assim uma reverência, né, ao sistema solar e aos céus e à humanidade que aqui teve todo esse... aprendeu a admirar o céu, aprendeu a entender o céu, e hoje a gente se maravilha com esses eventos celestes que são bastante apaixonantes e ligados com alguma força criadora do universo. Então, o que eu percebo, e eu vi recentemente uma matéria sobre um telescópio recente que está sendo testado, que abriu, quer dizer, o que a gente olhava só como uma massa, agora os olhos do mundo, olha, os olhos do universo, através dessa visão, através desse novo telescópio, que já supera o Hubble, né? Isso. Vai superar bastante. Percebe-se que já existem umas teorias que falam de vários universos, não só de um universo, mas de vários. E o que a gente percebe, você fala que quando o homem olhou, ele ligava aquilo a deuses e tal, e logicamente com o passar dos anos a gente foi aprimorando, abrindo esse olhar, não é? Para perceber melhor as coisas. Pensar que o nosso, o homem lá do primeiro, como é não foi o Copérnico, como é que é Galileu? O Galileu, por exemplo, quando o Galileu depois foi obrigado a dizer que a Terra era quadrada com 4 elefantes nos cantos e tal. Aquilo foi horrível. Esse é o lado que eu vejo que foi extremamente negativo para a igreja naquele período, porque eu acho que nós poderíamos ter avançado, e foi 500 anos praticamente de escuridão de conhecimento. Alguns que estão me ouvindo agora talvez não concordem com o que eu estou falando, mas naquela época, lembra?
Ah, se der um relâmpago, tapa o espelho porque o demônio vai aparecer aqui sabe? Então era a idade do medo mesmo, a Idade Média. Eu acho que a gente atrasou muito, eu não sei se eu estou diante de um cientista aqui na minha frente, eu acho que nós atrasamos muito o nosso conhecimento naqueles 500 anos ali. Isso, e os que sobreviveram tiveram que mudar de nome, tiveram que sair da região. Mudar Né? de nome? Eu tenho uma história de um rabino que se dizia holandês, mas que era português, né? E que ele História? inicia, o primeiro livro dele de 1650, ele faz a primeira abordagem, veja que aspecto interessante. Mil? 1650. Eu baixei isso no Google, eu fiquei assim muito feliz o dia de ontem porque eu consegui baixar esse livro, né? A Esperança de Israel, de Manassé. Eles falam em hebraico, eles falam Menashe ben Israel. Já é um nome que ele teve que incorporar porque, na verdade, trata-se do senhor Manuel Dias Soeiro, português de Lisboa. E ele foi o primeiro que pesquisou os índios da América e que tentou fazer essa relação com as tribos perdidas lá do reino de Israel. Veja que coisa interessante, né? Já se descobriu o paradeiro de várias dessas tribos e está imaginando que alguma delas realmente pode ter vindo para cá, para a América do Sul. Então, já que já aguçou a minha curiosidade, muita gente me pergunta às vezes, Robson, então, de onde vieram esses índios? É preciso então voltar à Terra? O que a gente sabe que hoje tem os oceanos, no início não era bem assim. Isso. Como é que eles se aventuraram? Como é que eles chegaram desse lado? Porque existe aquilo que você tem falado muito aqui, Brenha, que é uma população pré-colombiana. A gente fala Isso. muito a partir de Colombo, Cabral, não sei o quê, mas há muito antes. Como é que eles chegaram por aqui? Quais são as teorias? O que há nesse tema? Mudanças climáticas e uma escala de tempo bem mais aprofundada no tempo, né? 20 mil anos, 50 mil anos, 100 mil anos, para que esse processo possa ser todo mapeado no tempo e no espaço. Então, o, 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 há registros de entrada de elementos aqui pelo Pacífico, né, da Polinésia, ali naquela região da Oceania, e tem também, logo mais tardio delas, é a passagem pelo Estreito de Bering, né, com o avanço da última glaciação, 20 mil anos, 14 mil anos atrás. Né? Mas aí acontece um cataclisma mundial que todos eles morrem, e aí depois renasce, quer dizer, uma outra geração, outro momento de repovoamento da América do Sul. Né? E o último repovoamento certamente é de origem asiática. Né? Há até elementos da Sibéria, da Rússia. Né? Imagine, né? A palavra, por exemplo, a palavra xamã, que a gente usa para os pajés amazônicos, é de origem russa. Então, a maneira de falar. Então, é uma união de conhecimentos que vão se coadunando com a língua, com a arqueologia, é a que dá mais segurança, mas ela ainda está muito, muito atrasada. Né? Eu tenho uma curiosidade. Eu vi umas fotos de São Luís do Alto. Hoje, a gente vindo de lá para chegar em Alcântara, a gente vê que Alcântara é aquele pedaço de terra. Se vê a Baixada lá atrás, Farol de Itaculumi, quem está vindo, por exemplo, da Baixada Maranhense. Aí você chega a ver Alcântara. Aí a gente tem um espaço de água, aí a gente desce para a esquerda, a gente vai ver as duas ilhas que tem ali. Então dá para se imaginar, Brenha, é uma pergunta que eu faço de curiosidade, não sei se tem algum estudo a respeito, a impressão que tem é que nós tivemos muito tempo atrás um tsunami que entrou, sabe, por esse espaço que eram, eu tenho a impressão que em algum momento nós tínhamos um inteiriço de terras e que foram, com o passar dos anos, elas foram, sabe, foram abrindo, criando, tanto é que nós temos ali as ilhas, lá para baixo nós temos
como é, o nosso Porto do Itaqui, enfim. Existe algum registro, alguma coisa que Sim, busca nessa isso? escala de 20 mil anos para cá, ou até um pouco mais, no máximo 2 milhões de anos, que não é nada no período geológico, né? É apenas os últimos acontecimentos da era, das últimas eras geológicas, né? A Baixada Maranhense foi um imenso mar, a metade do Maranhão, um mar interior, com ilhas, então há depósitos de sais, há registro que tudo isso já foi um mar interior calmo durante muito tempo e já era povoado. Né? Já entra o povoamento, 2 milhões de anos, aí entra o Holoceno, que é a parte mais. Foi quando a humanidade realmente se estabeleceu, esses primeiros povoamentos, que entra na casa dos 20 mil anos, 30 mil anos, né? que não é muito tempo. E aí houve algum evento, esse mar recuou, foi justamente a ação do gelo, né? Quando as geleiras se intensificam, a gente entra no período glacial realmente, e a água vai toda para os polos e transforma em gelo, então os mares secam. Então houve um evento de um mar que secou a 120 metros abaixo do nível que é hoje, né? Há 12, 14 mil anos atrás apenas. E de lá para cá ele vem subindo, né? Até os dias de hoje continua subindo um pouco mais. Agora você falou em tsunami, os lençóis maranhenses, quando visto de satélite, ele se assemelha no restante do mundo a regiões que aquele grande volume de areia foi jogado para cima do continente em um evento cataclísmico rápido, né? de tsunami, de grandes terremotos no mar e até grandes impactos meteoríticos no mar próximo aos continentes. Então, no mundo inteiro, a possibilidade viável, porque no mundo inteiro há esses grandes volumes de areia jogados para cima do continente. São chamados de chevrons, uma palavra francesa parece aquelas divisas de militar, aqueles vizinhos, né? Nós temos aqui no interior do Brasil, nós temos algumas na região ali da represa ali do São Francisco, né? Petrolina, Juazeiro, por ali, né? E temos também em todo o litoral brasileiro, e o mais significativo é esse aqui dos lençóis maranhenses. Mas no restante do mundo, eles foram todos. A evidência mais segura é que foram tsunamis. E nos lençóis maranhenses existem versões também de que pode ter sido de um processo lento que se iniciou quando o mar estava muito baixo. Aí começou a trazer aquela areia diariamente. Então são processos geológicos lentos, né, mas que podem também ter tido um evento cataclísmico aí. Né? Pois é, eu inclusive quando estive lá em Tutóia, o meu tio, que já morreu, o tio Alício, que era daquela região muito conhecido, ele disse, olha, se a gente cavar no meio da Tutóia, a gente vai encontrar sarnambi, não sei o que, ele disse, bem no meio, então a terra vai se refazendo. Quem mora em Tutóia sabe, aquela areia continua vindo, o mar, o vento, eles vão levando, eu mesmo eu me lembro de uma área, eu estou falando da minha adolescência, que a gente jogava bola. Quando eu voltei depois de um determinado período, o local que jogava bola já era, na verdade, um lençol de areia. Depois aquilo passou, aquele lençol foi para frente e aí coqueiros que haviam desaparecido. Então há um eterno refazer Uma dinâmica. dinâmica desse planeta. E numa hora dessas, um vazio desse é escavado pelo próprio vento, e vai aparecer as tralhas dos tupinambás, dos teremibés, de no mínimo 500 anos atrás, mas que pode ter até 12 ou De mais tempos em tempos mil eles anos aparecem. atrás. Eu Isso. mesmo coletei lá em Tutóia, né? Eles chamam blowout. É quando o vento faz um remoinho e um local onde tinha uma duna que nunca tinha saído antes, ela é Isso. totalmente removida e aparecem esses vestígios de povoamentos antigos, né? De regiões que não eram cobertas pelo mar e que hoje já tem dunas e já passa a ser coberto pelo mar. Bem, esse assunto aí para aguçar a curiosidade da turma que sempre pede para a gente. Bem, então vou finalizar aqui, nós temos mais 5 minutos. Me fala sobre, vai acontecer a Lua Vermelha esse mês? Sim, dia 15 agora, no próximo domingo, nós estamos marcando um encontro para fazer esse acompanhamento, o eclipse total da Lua. Ele começa
às 11h30 da noite vai até cerca de 2 horas da manhã, já da segunda-feira do dia 16. A lua fica vermelha? Por A que lua é fica isso? Que vermelha, fenômeno é esse? é um É um efeito. eclipse? Geralmente a lua apresenta alguma variação na coloração porque é uma luz secundária, eles chamam luz cinérea. A luz do sol bate na lua, filtra e atravessa a atmosfera dentro do cone de sombra. E isso, de acordo com as partículas, isso vai dar uma indicação de índice de poluição natural ou provocado pelo homem. Natural que eu digo por causa de vulcões e tal, que pode aumentar a quantidade de partículas na atmosfera. E tem uma escala de cores que varia de cinzento, azulado, amarelado, laranjado, e tem esse ponto mesmo marcante que é a lua de sangue. Então, dia 15, né, lá no planetário da UFMA, domingo, a gente vai observar desde cedo, nós estaremos lá. Por que cedo? Aí vem a questão do alinhamento. Porque no dia 15, a lua cheia vai nascer e o eclipse vai ser por volta da meia-noite, quando a lua estiver bem a pino. Mas durante as primeiras horas da noite, 8, 9 horas, vai estar disponível no poente, né, 4 planetas vão estar alinhados. Não é? Isso tem um 4? significado astronômico. Vênus, que se põe logo cedo, 7, 8 horas, antes de 8 horas ele já se pôs, então ele vai ser acompanhado de Marte e os outros grandes gasosos, que é Saturno e Júpiter. Então vai ser uma cena interessante de acompanhar, porque são momentos raros de essa configuração em que 4 planetas são visíveis na mesma direção do céu. Um alinhamento planetário, como você falou. Esse acesso vai ser para todo mundo? Onde Sim, é que vai ser para fica? todo Me mundo. localiza no O campus. planetário da UFMA fica ao lado, bem na frente, ali perto da torre da Embratel, e em frente ao departamento lá, o setor de educação física. Fica lá no fundo da UFMA. Ah, sim. Lá no fim daquela estradinha que vai beirando o muro da UFMA, lá no final, né, nós temos lá, depois Que é um ponto alto ali, depois né? do, Inclusive. não fica muito alto, mas é depois do Paulo Freire. Ah, pronto. Depois do Paulo Freire, indo direto, né, no lado direito aonde é o prédio lá da educação física. Então, e no dia 30 vai ser um fenômeno que pode surpreender a todos, né? Os astrônomos estão esperando uma chuva de meteoros rápida, né, entre 2 horas e 2h30 da madrugada, do dia 30 para o dia 31, ainda em maio agora, de um cometa que foi descoberto em 1995, na verdade 1930, mas ele se quebrou todinho, se esfacelou todinho. Esse cometa está 70 pedaços maiores e uma infinidade de detritos. Então os astrônomos estão calculando que a gente pode ter primeira vez aqui, na nossa época, na nossa era, nas últimas décadas, uma chuva de meteoros marcante, onde um monte de meteoros podem surgir ao mesmo tempo numa determinada região do céu, né? Então é uma possibilidade teórica ainda que a gente vai acompanhar na prática também, lá no dia 30 para o dia 31, né? Que é uma segunda para terça. Só vai dar dia de serviço mesmo, mas a gente vai tentar mobilizar essa galera para lá. Mas a priori dia 15, agora domingo, né, planetário da UFMA, para observarmos esse eclipse total da Lua em companhia desses 4 planetas. Brenha, muito obrigado. A gente vai acompanhando esses fenômenos aí, a gente vai acompanhando. Você disse que ia fazer uma, como é que é, uma seresta para sereia? Isso, estou Quer planejando dizer, fazer em algum dia, né? aham. Nós vamos agendar isso com a sereia também, ela é a primeira que tem que ser consultada, né? É a mãe d'água do Newton Sá, na verdade, a mãe d'água amazônica do Newton Sá na Praça Pedro II, né? Nós vamos cantar para aquela mulher que está ali sentada em cima daquela Vitória Régia ali, músicas que supostamente a gente imagina que ela vai gostar. Brenha, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente esses conhecimentos. Na verdade, o que a gente busca aqui, gente, nas sextas-feiras, é estimular a sua curiosidade. Vá buscar essas informações. E se você tiver, compartilha com a gente também aqui, que eu acho que isso é super importante. Até a próxima semana, meu rei. Ok, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui sempre.